Olá a todos e muito obrigado, Patrícia Regina, por esse seu lindo e maravilhoso comentário. Que é assim, Rabino, tira uma dúvida. Para mim, essa fogueira representa a videira da onde saiu o fogo santo, que representava Hashem falando com Moisés, ou não? A fogueira da qual a nossa irmã ela quer dizer é sobre essa aqui, da festa de Lag BaOmer. Uma festa que aconteceu antes de ontem e foram publicados milhares ou talvez milhões de vídeos no mundo inteiro mostrando tantos judeus, praticamente todos os judeus no mundo inteiro, dançando e fazendo grandes festas na frente e em volta de uma grande fogueira. Qual o significado disso? Qual a origem dessa fogueira? Por que nós dançamos todos em volta de uma fogueira no 30º dia posterior à Páscoa? Aconteceu que quando Rabbi Shimon Bar Yochai, junto com seu discípulo Rabbi Elazar, eles estavam perseguidos, jurados de morte pelos romanos, eles se esconderam por 12 anos numa caverna em Israel, para que não fossem assassinados. Eles enterraram os corpos deles por inteiro, embaixo da terra, e ficaram ambos só com a cabeça para fora, conversando, estudando sobre Torá, que esse é o propósito de vida de todo judeu. Deus, vendo os dois que se colocaram numa caverna e ficaram conversando de Torá, alimentou os dois grandes rabinos. Então fez com que uma água passasse na frente deles para que eles bebessem e crescesse uma alfarrobeira. Então eles ficaram 12 anos se alimentando somente de alfarrobas e bebendo água. Após os 12 anos completos estudando Torá, eles saíram da caverna e viram judeus vivos após a destruição do grande templo de Jerusalém pelos romanos, que estavam ali arando a terra. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele ficou muito bravo e falou: como que o povo de Deus, que foi escolhido para estudar e trabalhar somente com coisas santas, está se ocupando, arando a terra e fazendo coisas que são do dia a dia, coisas materiais, terrenas? Isso não tem perdão. Então ele se enfureceu e para tudo que ele olhava, uma carroça, uma plantação ou qualquer coisa, pegava fogo. Então diz a história que Deus se manifestou falando: você, através do seu olhar de severidade, está punindo o seu povo, os seus irmãos? Volta para a caverna e fica mais 12 meses estudando e refletindo sobre suas ações. Então os dois voltaram para a caverna, se enterraram novamente e ficaram mais 12 meses refletindo sobre o que tinha acontecido e sobre todos os seus estudos. Depois de 12 meses, eles saíram novamente e se tornaram construtores de estradas. Começaram a juntar pedras para facilitar o acesso de idosos e crianças à sinagoga, para que eles continuassem e pudessem viver rezando, ajudando em alguma coisa útil às pessoas. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele começou a finalmente escrever o compêndio dos livros dele, que é o famoso e mundialmente conhecido e mais citado por todo mundo que fala de Kabbalah, principalmente aqui no Instagram e TikTok, o Zohar. Só que ele sabia que ele iria morrer no dia que ele nasceu. É sabido que ele era a reencarnação de Moisés. Tem a ver com Moisés. A sua pergunta tem a ver sim. Mas é, na verdade, relativo à segunda vida, ao retorno de Moisés após a morte dele, quando ele retornou reencarnado num outro corpo de uma outra família. E justamente porque ele sabia que Moisés nasceu e morreu no mesmo dia, então ele sabia que ele também iria morrer no dia que ele nasceu. E no dia do aniversário dele, ele estava terminando de escrever o Zohar inteiro. E ele sabia que quando fosse anoitecer, quando a luz do sol fosse embora, ele iria morrer. Só que aconteceu que ele não tinha escrito mais do que a metade do último livro do Zohar, do livro do máximo, da revelação da enciclopédia sobre Kabbalah. Então estava Rabbi Shimon Bar Yochai, a reencarnação do grande Moisés, acabando de escrever o livro dele, a enciclopédia máxima, o Zohar HaKadosh, quando veio 10 para 6 da tarde, o sol começava a se pôr, o céu ficava tudo vermelho e começaram a surgir as estrelas.
e ele precisava acabar a revelação do livro dele. Foi então que surgiu um grande fogo que começou a queimar a casa dele inteira, que era toda de madeira. E o fogo foi tão intenso que quem estava fora da casa não conseguia entrar e quem estava dentro da casa não conseguia sair. E dentro de todo esse fogo não se via mais se era dia ou se era noite. E assim foi como, para a quantidade de luz que não tinha sombra em lugar nenhum, como se fosse dia somente dentro daquela casa que estava inteira pegando fogo somente do lado de fora. E na luz desse fogo contínuo, Shimon Bar Yochai acabou de escrever todo o livro do Zohar dele. E quando ele acabou o livro, ele falou: eu completei minha missão nesse mundo. A minha vida, agora que está completa, não faz mais sentido continuar. Então lembrem desse meu dia, o dia da minha morte, com festa, por todas as gerações, por toda a humanidade. E é por isso que, especificamente nesse dia inteiro, é um dia de grande festa e nós dançamos em volta do fogo. Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que ficou 12 anos na caverna, depois tudo que ele olhava pegava fogo, ele ficou mais 12 meses, e depois o fogo da casa em volta dele salvou toda a humanidade com a revelação do Zohar, que é a encíclica fundamental da Kabbalah, e quando ele acabou de escrever, o fogo apagou e ele morreu. Então, através de tudo isso, foi sempre através de fogo. Então, nós lembramos essa data maravilhosa, que é Lag BaOmer, dançando em volta de fogo, fazendo música, em plena felicidade, em tudo com fogo. Muito obrigado.